O Espírito Santo já entrou no seu impossível. O milagre está chegando. Ore com fé. Tem noites em que a alma não consegue descansar porque existe uma guerra acontecendo em silêncio dentro do peito. Você sorri por fora, responde mensagens, continua caminhando, mas existe um peso invisível esmagando seus pensamentos, roubando sua esperança e fazendo você acreditar que talvez nada mais vá mudar. E o mais assustador não é a dor que as pessoas enxergam, é aquela que ninguém percebe. Aquela sensação de estar cercado por impossibilidades, de lutar sozinho contra situações que parecem fechadas, travadas e sem saída. Mas existe algo muito forte acontecendo agora, enquanto você escuta esta oração. O céu não ignorou o seu choro silencioso. O Espírito Santo já começou a tocar áreas da sua vida que pareciam esquecidas. E ainda que tudo ao seu redor diga, acabou, Deus está dizendo, eu apenas comecei. Porque existem milagres que não chegam fazendo barulho. Eles começam invisíveis. Primeiro Deus entra no impossível. Depois ele muda a atmosfera. Depois ele toca o que ninguém conseguia tocar. E então, de repente, aquilo que parecia morto começa a reagir novamente. Talvez você entrou aqui carregando ansiedade, medo, dores emocionais, crises familiares, portas fechadas, enfermidades, humilhações ou até um cansaço espiritual profundo. Mas escute isso com muita atenção. O impossível não assusta o Espírito Santo. O que paralisa os homens nunca limitou o agir de Deus. A Bíblia declara em Ezequiel 37:5, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O Espírito Santo está entrando em áreas secas da sua vida. Lugares onde havia desânimo, ele está liberando força. Onde existia confusão, ele está trazendo direção. Onde havia sentença de derrota, ele está preparando o testemunho. Você não chegou aqui por acaso. Esta oração é uma resposta espiritual para um momento decisivo da sua vida. Então permaneça até o final. Não saia desta oração antes de receber aquilo que o céu preparou para você hoje. Porque enquanto você ora com fé, o Espírito Santo entra no impossível, quebra correntes invisíveis, movimenta o que estava parado e começa a liberar um milagre que já estava sendo preparado nos bastidores espirituais. Respire fundo agora, porque a presença de Deus já começou a tocar este ambiente. E vamos iniciar esta oração poderosa. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que existem batalhas que nenhuma força humana consegue vencer. Dores que palavras não conseguem explicar e feridas escondidas tão profundas que somente o Senhor consegue enxergar. Neste instante, eu me coloco diante do teu poder, porque sei que há pessoas ouvindo esta oração, enquanto carregam um coração cansado, uma mente perturbada e uma alma sufocada pelo peso das lutas constantes. Existem ambientes contaminados pela tristeza, casas tomadas pela confusão, pensamentos dominados pelo medo e sonhos quase morrendo por causa de tantas decepções acumuladas. Mas agora, acima de toda sentença humana, acima de toda palavra negativa e acima de toda impossibilidade levantada contra esta vida, eu declaro que o teu fogo começa a invadir este cenário. O teu espírito começa a entrar onde ninguém conseguiu entrar. O Senhor conhece o desespero escondido por trás de cada silêncio, conhece o choro abafado durante a madrugada, conhece as perguntas que essa pessoa fez sem encontrar respostas. E mesmo quando ela acreditou estar sozinha, o Senhor permaneceu perto observando cada lágrima cair. Remove toda cegueira espiritual, quebra toda corrente emocional, desfaz toda opressão invisível e levanta esta pessoa do chão,
onde as batalhas tentaram mantê-la caída. Que toda a atmosfera de derrota seja esmagada pela manifestação da tua presença, porque o impossível que parecia permanente começa a perder força diante do teu agir sobrenatural. Espírito Santo, entra agora dentro desta situação que os homens chamaram de perdida, porque aquilo que é impossível para a humanidade continua sendo pequeno diante do teu poder eterno. Existem portas que foram fechadas injustamente, caminhos interrompidos pela dor e pessoas que já não conseguem mais enxergar esperança dentro da própria história. A quem esteja ouvindo esta oração, sentindo o coração esmagado pela rejeição, pela humilhação, pelo abandono ou pelas frustrações que se acumularam ao longo do tempo. E por trás de cada sorriso aparentemente normal, existe uma alma lutando silenciosamente para não desistir. Mas neste momento, algo começa a mudar no mundo espiritual. O Senhor está visitando ambientes carregados, desfazendo fortalezas malignas e interrompendo ciclos de sofrimento que pareciam intermináveis. Toda palavra de derrota lançada contra esta vida cai por terra agora. Todo espírito de medo, angústia, opressão e desânimo perde espaço diante da autoridade do teu nome. O Senhor não perdeu o controle desta situação. Ainda existe providência para esta casa. Ainda existe restauração para esta família, ainda existe resposta para esta oração e ainda existe milagre para aquilo que parecia condenado ao fracasso. Por isso, eu declaro que a luz do céu começa a entrar onde havia escuridão emocional. O Senhor começa a reacender forças que estavam morrendo e levanta novamente esta pessoa que as lutas tentaram destruir. Espírito Santo, visita agora os pensamentos desta pessoa que já não consegue descansar em paz, porque existe uma guerra acontecendo dentro da mente. Quantas vezes ela tentou ser forte diante das pessoas, enquanto por dentro estava completamente quebrada. Quantas vezes fingiu estar bem para não preocupar ninguém, enquanto carregava crises emocionais silenciosas, medos escondidos e perguntas sem resposta. Mas o Senhor conhece cada batalha invisível. O Senhor sabe exatamente onde a dor começou. Conhece o momento em que o coração enfraqueceu e viu cada lágrima derramada em secreto. Por isso agora eu peço, invade esta mente com a tua presença poderosa. Cancela toda a confusão, desfaz todo o tormento emocional, quebra toda a prisão mental e remove toda a voz maligna que tenta convencer esta pessoa de que não existe saída. Porque existe uma força sobrenatural sendo liberada neste instante. O céu está tocando áreas feridas que ninguém conseguiu curar. O Senhor está restaurando emoções destruídas pelo sofrimento, fortalecendo pensamentos enfraquecidos pelas lutas e trazendo paz para dentro de uma alma que já não sabia mais como continuar. Que toda ansiedade recue agora, que toda tristeza profunda seja arrancada, que todo espírito de derrota saia desta vida e que a tua presença comece a preencher cada espaço vazio deixado pelas dores do passado. Espírito Santo, move agora as estruturas invisíveis que estavam impedindo este milagre de acontecer, porque existem batalhas espirituais acontecendo além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Há pessoas ouvindo esta oração cercadas por atrasos, bloqueios, perseguições espirituais e ataques constantes contra a própria paz. Tudo parece travado, tudo parece difícil. Existem lutas que surgem sem explicação, portas que se fecham repetidamente e um cansaço espiritual que tenta sufocar completamente a esperança. Mas neste instante o teu poder começa a entrar em ação. O Senhor está quebrando muralhas invisíveis, desmontando armadilhas espirituais e desfazendo cadeias que estavam aprisionando esta vida emocionalmente, espiritualmente e até financeiramente. Nenhuma força das trevas resiste quando a tua presença se manifesta. Nenhuma sentença maligna permanece de pé quando o Senhor decide agir. Por isso agora eu declaro:
Toda obra contrária cai por terra. O impossível começa a se mover. O ambiente espiritual desta casa começa a mudar. O Senhor está preparando caminhos onde antes só existiam barreiras. E aquilo que parecia completamente perdido começa a receber novamente o sopro da esperança divina. Espírito Santo, alcança agora esta família que está sendo atingida por conflitos, distanciamentos, dores emocionais e desgastes silenciosos que quase destruíram completamente os relacionamentos dentro desta casa. Quantas famílias estão vivendo de aparência enquanto por dentro existem mágoas profundas, palavras que feriram, traumas acumulados e uma tristeza escondida atrás das paredes do lar. Mas o Senhor entra onde ninguém consegue entrar. O Senhor toca corações endurecidos, quebra orgulhos alimentados pela dor e restaura vínculos que pareciam impossíveis de serem reconstruídos. Por isso agora, visita esta casa com o teu poder. Remove toda divisão, toda influência maligna, toda confusão constante e toda a atmosfera pesada que tenta dominar este ambiente. Que o amor volte a florescer, que a paz volte a existir dentro deste lar, que pessoas afastadas sejam alcançadas pelo teu Espírito e que toda frieza espiritual seja destruída pela manifestação da tua presença. O Senhor está operando até onde os olhos não conseguem perceber. Enquanto esta oração acontece, cadeias emocionais estão sendo quebradas, sentimentos estão sendo transformados e milagres familiares começam a ser preparados. Espírito Santo, permanece sobre esta vida e confirma agora que o milagre já começou a ser gerado no mundo espiritual. Mesmo que os olhos humanos ainda não consigam enxergar mudanças completas, algo já foi movido pela tua presença. O céu já começou a agir. Existem respostas sendo preparadas, caminhos sendo alinhados, livramentos acontecendo silenciosamente e portas começando a se abrir de maneira sobrenatural. O inimigo tentou convencer esta pessoa de que tudo havia terminado, mas o Senhor está mostrando que ainda existe propósito, ainda existe promessa e ainda existe vitória reservada para esta vida. Por isso eu declaro que toda sensação de abandono cai por terra agora. Toda desesperança perde espaço. Toda tristeza profunda começa a ser substituída por uma força nova, liberada pelo teu Espírito. Levanta esta pessoa novamente. Renova aquilo que as lutas desgastaram. Fortalece aquilo que quase morreu dentro dela. E que a partir desta oração, ela perceba sinais claros do teu agir poderoso em cada área da sua vida. Espírito Santo, desperta agora, dentro desta vida, uma força que estava adormecida pelas dores acumuladas ao longo do tempo. Porque existem pessoas ouvindo esta oração completamente cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de acreditar que algo ainda pode mudar. As batalhas foram longas demais. As decepções feriram profundamente. E em muitos momentos, essa pessoa tentou continuar sorrindo enquanto por dentro estava desmoronando lentamente. Mas o Senhor conhece cada desgaste invisível. O Senhor viu quantas vezes ela chorou escondida, quantas vezes segurou a própria dor para não preocupar ninguém, e quantas noites foram marcadas por pensamentos pesados, tentando sufocar sua esperança. Só que agora, o teu fogo começa a reacender aquilo que quase morreu dentro dela. O Senhor começa a despertar coragem onde existia medo, ânimo onde existia cansaço e fé onde existia desespero. Todo espírito de paralisação emocional perde força agora. Toda voz maligna que dizia não vai acontecer está sendo silenciada pela autoridade do teu poder. Porque o impossível não define o fim desta história. O céu continua trabalhando em silêncio. Existem movimentos espirituais acontecendo neste exato momento. Existem correntes sendo quebradas sem que os olhos humanos consigam perceber. E enquanto esta oração alcança este coração ferido,
o Senhor começa a reconstruir áreas destruídas pelo sofrimento. O peso está saindo dos ombros desta pessoa. A opressão está perdendo espaço e uma nova atmosfera espiritual começa a envolver esta vida com esperança, força e direção divina. Espírito Santo, incendeia agora esta alma com a tua presença poderosa e remove toda a frieza espiritual causada pelas guerras invisíveis enfrentadas nos últimos tempos. Porque houve momentos em que essa pessoa quase desistiu de acreditar. As respostas demoraram, as portas permaneceram fechadas. E o silêncio das circunstâncias tentou convencer o coração dela de que o céu não estava ouvindo suas orações. Mas o Senhor jamais abandonou esta vida. Mesmo nos dias mais escuros, tua mão permaneceu sustentando cada passo dado em meio ao sofrimento. E agora, algo sobrenatural começa a acontecer. O teu espírito invade este ambiente e começa a consumir toda a tristeza acumulada, toda a angústia escondida e toda a desesperança alimentada pelas lutas constantes. Quebra agora toda a prisão emocional que impede esta pessoa de enxergar o próprio valor. Remove toda a marca de humilhação, rejeição e abandono deixada por situações dolorosas do passado. O Senhor está restaurando a identidade espiritual desta vida. Está levantando novamente alguém que as batalhas tentaram destruir emocionalmente. Onde havia vazio, o teu espírito começa a preencher com paz. Onde havia confusão, o Senhor libera clareza. Onde havia lágrimas constantes, o Senhor começa a derramar consolo sobrenatural. Porque esta oração não está acontecendo por acaso. Existe uma intervenção divina sendo liberada agora. O céu está entrando em áreas impossíveis. E aquilo que parecia travado começa lentamente a se mover pela força poderosa da tua presença. Espírito Santo, rompe agora toda barreira invisível que estava impedindo esta pessoa de avançar espiritualmente, emocionalmente e até materialmente. Porque existem ciclos de atraso que cansaram esta alma. Existem portas fechadas repetidamente, projetos interrompidos, oportunidades frustradas e sentimentos de incapacidade alimentados pelas derrotas acumuladas ao longo da caminhada. Mas o Senhor não chamou esta vida para viver aprisionada pela frustração. O teu poder entra exatamente onde os limites humanos terminam. E neste instante eu declaro que toda corrente espiritual começa a se quebrar. Todo bloqueio maligno perde força diante da autoridade do teu nome. O Senhor está abrindo caminhos onde antes só existiam paredes. Está trazendo soluções onde havia confusão. Está movimentando situações que permaneceram paradas por tempo demais. Que toda inveja lançada contra esta vida seja anulada agora. Que toda perseguição espiritual caia por terra. Que todo peso invisível seja removido deste ambiente. Porque o teu espírito começa a circular dentro desta casa, trazendo libertação, renovação e esperança sobrenatural. E enquanto esta pessoa ora com fé, milagres silenciosos começam a acontecer. Existem livramentos sendo preparados. Existem respostas sendo alinhadas pelo céu. Existem mudanças espirituais acontecendo além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Espírito Santo, sacode agora tudo aquilo que estava acomodado na dor, aprisionado pelo medo e paralisado pelas feridas emocionais. Porque o sofrimento tentou transformar esta pessoa em alguém sem forças para sonhar novamente. Houve dias em que ela acreditou que nunca mais sentiria a alegria verdadeira. Dias em que o coração ficou tão sobrecarregado que até respirar parecia difícil. Mas neste instante, o Senhor começa a entrar profundamente dentro desta alma cansada. O teu poder está removendo pesos antigos, arrancando lembranças traumáticas que ainda causavam sofrimento e restaurando emoções destruídas pelas batalhas da vida. Toda palavra negativa recebida no passado perde autoridade agora. O Senhor está devolvendo dignidade para esta vida.
está restaurando a autoestima, reacendendo sonhos esquecidos e fortalecendo estruturas emocionais que quase desmoronaram completamente. Que esta pessoa sinta agora uma paz diferente invadindo seu coração. Que ela perceba uma força sobrenatural surgindo mesmo em meio às lutas. Porque o céu está tocando esta vida de maneira profunda neste momento. E aquilo que parecia impossível começa a receber o sopro poderoso da restauração divina. Espírito Santo, atravessa agora cada parede emocional construída pelas dores e alcança os lugares mais feridos desta alma. Existem cicatrizes invisíveis que ninguém conhece, feridas causadas por rejeições, abandonos, traições e palavras duras que ficaram marcadas profundamente dentro do coração. Muitas vezes, essa pessoa tentou seguir em frente, fingindo estar forte. Mas existem dores antigas, ainda sufocando sentimentos, roubando paz e impedindo uma vida leve. Só que agora, o Senhor começa a tocar exatamente nesses lugares escondidos. O teu amor invade aquilo que o sofrimento endureceu. A tua presença começa a curar aquilo que o tempo sozinho não conseguiu restaurar. Toda raiz de tristeza profunda está sendo arrancada agora. Todo sentimento de culpa perde espaço diante da tua misericórdia. Todo pensamento destrutivo é substituído pela voz poderosa do céu declarando vida, esperança e recomeço. Porque o Senhor não vê apenas a aparência desta pessoa. O Senhor conhece cada batalha interna enfrentada em silêncio. E neste momento o teu espírito está trazendo cura emocional para dentro desta vida. Está devolvendo paz para uma mente cansada e renovando um coração ferido pelas lutas constantes. Algo muito forte está acontecendo agora no mundo espiritual. O impossível emocional começa a ser restaurado pela manifestação da tua presença poderosa. Espírito Santo, confirma agora dentro deste coração que o milagre já começou a se aproximar, mesmo antes dos olhos conseguirem enxergar sinais completos. Porque o céu nunca esteve parado. Enquanto esta pessoa chorava, o Senhor trabalhava. Enquanto ela enfrentava batalhas silenciosas, o teu poder já preparava respostas invisíveis. E agora, chegou o tempo de perceber movimentos sobrenaturais acontecendo. Portas começarão a se abrir. Situações travadas começarão a mudar. Pessoas certas serão aproximadas. Livramentos acontecerão sem explicação humana. Então, não permita que o medo domine novamente seus pensamentos. Não permita que a tristeza sufoque sua fé. Existe um novo tempo sendo gerado agora. Existe uma restauração espiritual começando dentro desta vida. O Senhor está fortalecendo aquilo que quase morreu, reacendendo aquilo que quase se apagou e reconstruindo aquilo que as lutas tentaram destruir completamente. Que esta pessoa se levante com autoridade espiritual depois desta oração. Que ela perceba o ambiente mudando ao seu redor. Que ela sinta a tua presença trazendo segurança, esperança e renovação profunda. Espírito Santo, invasor das causas impossíveis, entra agora nos ambientes desta vida que foram consumidos pelo medo, pela tensão e pelo peso constante das preocupações. Existem pessoas ouvindo esta oração enquanto carregam batalhas tão intensas que já não conseguem mais descansar verdadeiramente. A mente está acelerada, o coração vive inquieto. Os pensamentos se tornaram um campo de guerra silencioso, onde dúvidas, inseguranças e lembranças dolorosas tentam dominar completamente a esperança. Mas neste instante, o teu poder começa a circular por cada espaço desta vida. O Senhor entra onde ninguém conseguiu trazer paz. O Senhor toca onde os remédios emocionais falharam. O Senhor alcança lugares da alma que foram feridos por perdas, rejeições, traumas e decepções profundas. E agora, toda a atmosfera pesada começa a ser quebrada pela manifestação da tua presença. Que todo espírito de ansiedade recue, que toda angústia seja arrancada, que toda opressão emocional perca força diante da autoridade do teu nome.
porque o céu está se movendo agora sobre esta vida. Existe uma limpeza espiritual acontecendo neste momento. O Senhor está removendo cargas invisíveis acumuladas ao longo dos anos e devolvendo força para alguém que já não sabia mais como continuar lutando. Onde existia tormento, o teu espírito começa a derramar descanso. Onde existia desespero, o Senhor começa a liberar esperança sobrenatural. Espírito Santo, rasga agora todo o véu de confusão que tentou impedir esta pessoa de enxergar o propósito de Deus para a sua vida. Porque muitas batalhas foram tão intensas que ela começou a acreditar que nasceu apenas para sofrer. O inimigo tentou apagar sonhos, destruir expectativas e sufocar completamente a confiança desta alma. Houve momentos em que tudo parecia caminhar ao contrário. As respostas não chegavam. As portas permaneciam fechadas. E o coração foi sendo tomado lentamente pela sensação de fracasso. Mas o Senhor não perdeu o controle desta história. Mesmo durante o silêncio das circunstâncias, teus olhos permaneceram sobre cada detalhe desta vida. E agora, o teu espírito começa a trazer clareza para aquilo que estava confuso. O Senhor começa a alinhar pensamentos, restaurar discernimento espiritual e mostrar caminhos onde antes só existia escuridão emocional. Toda mentira espiritual plantada na mente desta pessoa está sendo desfeita agora. Toda voz maligna que dizia não vai dar certo, perde autoridade diante do teu poder. Porque existe um novo tempo começando. O céu está reorganizando situações invisíveis. O Senhor está preparando encontros, oportunidades, respostas e livramentos que ainda nem podem ser percebidos pelos olhos humanos. E enquanto esta oração acontece, uma nova direção começa a nascer dentro deste coração cansado. Espírito Santo, reacende agora os sonhos que quase morreram por causa das lutas, das humilhações e das decepções acumuladas ao longo da caminhada. Quantas vezes esta pessoa acreditou que não conseguiria mais se levantar emocionalmente? Quantas vezes olhou para a própria vida, sentindo vergonha das derrotas, tristeza pelos atrasos e medo do futuro? Mas o Senhor não enxerga esta vida como o sofrimento tentou mostrar. O Senhor vê potencial onde existem feridas. O Senhor vê propósito onde existem cicatrizes. O Senhor vê recomeços onde os homens enxergam finais. Por isso agora, o teu espírito começa a soprar vida novamente sobre aquilo que estava enfraquecido. Toda sensação de incapacidade cai por terra. Todo complexo de inferioridade perde força agora. Toda comparação destrutiva é quebrada pela manifestação da tua presença. O Senhor está restaurando confiança, está fortalecendo estruturas emocionais abaladas pelo sofrimento. Está devolvendo coragem para alguém que quase desistiu de acreditar em dias melhores. Que esta pessoa sinta agora um renovo sobrenatural entrando dentro da sua alma. Que ela perceba o peso saindo lentamente dos ombros. Porque o céu está derramando força sobre esta vida neste momento. E aquilo que parecia completamente perdido começa a receber novamente o sopro poderoso da esperança divina. Espírito Santo, desmantela agora toda a armadilha espiritual preparada contra esta vida. Porque existem ataques invisíveis tentando impedir o avanço desta pessoa, tentando roubar sua paz, sua alegria e até sua vontade de continuar lutando. Há perseguições espirituais acontecendo silenciosamente. Há ambientes carregados tentando sufocar emocionalmente esta alma, mas nenhuma força das trevas permanece de pé quando a tua presença se manifesta. Por isso agora eu declaro que toda corrente espiritual está sendo quebrada. Todo peso maligno lançado contra esta casa perde autoridade. Toda palavra de derrota, toda inveja, toda maldição e toda influência negativa são anuladas pelo fogo do Espírito Santo. O Senhor está limpando este ambiente espiritualmente.
está trazendo proteção sobrenatural sobre esta família. Está levantando muralhas espirituais ao redor desta vida. E enquanto muitos não conseguem entender o que está acontecendo, o céu começa a operar milagres silenciosos. Livramentos estão sendo liberados. Portas começam a se mover. Caminhos começam a se alinhar. Espírito Santo, transborda agora tua presença sobre este coração que foi ferido tantas vezes pelas pessoas, pelas circunstâncias e pelas dores inesperadas da vida. Existem marcas emocionais tão profundas que esta pessoa já não consegue mais confiar completamente em ninguém. O medo de sofrer novamente construiu barreiras invisíveis dentro da alma. E aos poucos ela foi se tornando fria, silenciosa e emocionalmente cansada. Mas agora, o Senhor começa a quebrar essas barreiras internas. O teu amor invade lugares endurecidos pelo sofrimento. A tua presença começa a restaurar sentimentos destruídos pela dor. Toda raiz de amargura está sendo arrancada agora. Toda tristeza antiga começa a perder força. Todo vazio emocional começa a ser preenchido pela paz sobrenatural do céu. Porque o Senhor não deseja apenas resolver situações externas. O Senhor deseja curar profundamente esta alma. E enquanto esta oração continua, algo poderoso acontece dentro desta vida. O coração começa a respirar esperança novamente. A fé começa a despertar outra vez. E aquilo que parecia emocionalmente morto começa lentamente a voltar à vida pela manifestação gloriosa do teu Espírito. Espírito Santo, estabelece agora sobre esta vida um novo tempo de milagres, respostas e transformação sobrenatural. Porque esta oração não é apenas palavras lançadas ao vento. Existe movimento espiritual acontecendo agora. O céu está tocando este impossível. O Senhor já começou a preparar aquilo que parecia inalcançável. Situações travadas começarão a se mover. Portas fechadas serão abertas no momento certo. Pessoas serão surpreendidas pelo teu agir poderoso. E aquilo que parecia uma sentença definitiva se tornará testemunho vivo da tua glória. Por isso, fortalece esta pessoa para continuar acreditando. Renova sua fé diante das demoras. Sustenta seu coração enquanto o milagre se aproxima silenciosamente. O sofrimento perde força. A escuridão recua. O impossível começa a se curvar diante do poder de Deus. E muito em breve, esta pessoa olhará para trás, entendendo que o Senhor esteve trabalhando até nos dias em que tudo parecia parado. Espírito Santo, fragmenta agora toda a cadeia invisível que tentou aprisionar esta vida em ciclos constantes de dor, fracasso e desânimo profundo. Porque existem pessoas ouvindo esta oração que já não sabem mais o que é viver em paz. Sempre que tentam avançar, algo parece impedir. Sempre que começam a reconstruir a esperança, novas lutas surgem tentando destruir suas forças emocionais. E aos poucos, o coração foi ficando cansado, sufocado e desacreditado da própria capacidade de continuar. Mas, neste instante, o teu poder começa a entrar exatamente nessas áreas enfraquecidas. O Senhor conhece cada batalha silenciosa enfrentada durante a madrugada. Conhece os pensamentos escondidos que ninguém mais percebe. Conhece o medo de tentar novamente e sofrer outra vez. Só que agora o céu começa a reagir em favor desta vida. Toda prisão emocional começa a se romper. Toda sensação de derrota perde autoridade diante da tua presença poderosa. O Senhor está restaurando forças interiores, reacendendo esperança e levantando alguém que o sofrimento tentou manter no chão. Que toda palavra negativa recebida ao longo dos anos seja anulada agora. Que toda lembrança traumática comece a perder força. E aquilo que parecia impossível de mudar começa a ser tocado pela manifestação sobrenatural do céu. Espírito Santo, expande agora tua luz sobre os lugares escuros desta vida,
onde o medo tentou dominar completamente os pensamentos e as emoções. Quantas vezes esta pessoa se sentiu perdida sem saber qual direção seguir? Quantas vezes o coração ficou dividido entre continuar lutando ou desistir de tudo silenciosamente? As dores se acumularam tanto que até a fé começou a enfraquecer. Mas o Senhor não abandonou esta vida nem por um segundo. Enquanto ela chorava em silêncio, o teu espírito já estava preparando sustento. Enquanto ela acreditava que ninguém percebia sua dor, o céu já observava cada lágrima derramada escondida dos outros. E agora chegou o momento da tua presença invadir este cenário. Todo espírito de confusão perde espaço agora. Toda opressão mental recua diante da autoridade do teu nome. O Senhor começa a trazer clareza para pensamentos embaralhados pelo sofrimento. Começa a liberar direção onde antes existia apenas insegurança. E uma nova força espiritual começa a nascer dentro desta pessoa. Até os ambientes mais pesados começam a mudar de atmosfera. E aquilo que parecia emocionalmente condenado começa a experimentar o agir restaurador do teu poder. Espírito Santo, sacrifica agora toda a influência maligna que tentou sufocar os sonhos, os projetos e a esperança desta pessoa. Porque houve ataques invisíveis tentando convencer este coração de que nada daria certo. Houve palavras destrutivas lançadas contra esta vida. Houve momentos de humilhação tão intensos que ela começou a acreditar que não possuía mais valor algum. Mas o Senhor está entrando agora dentro desta história para desfazer toda mentira espiritual construída ao longo do sofrimento. Toda a acusação do passado perde força diante da tua presença. Toda sensação de incapacidade está sendo arrancada deste coração agora. O Senhor está restaurando identidade, devolvendo dignidade e levantando alguém que as batalhas tentaram destruir completamente. Que esta pessoa sinta agora o teu fogo consumindo todo o peso emocional acumulado. Que ela perceba o teu espírito reacendendo forças onde havia exaustão. Porque o céu não desistiu desta vida. Ainda existe propósito, ainda existe promessa, ainda existe milagre reservado para este coração ferido. E enquanto esta oração acontece, estruturas invisíveis começam a se mover. Portas começam a ser alinhadas, situações começam a receber intervenção divina. Espírito Santo, incorpora agora teu consolo sobre esta alma cansada de carregar dores que ninguém consegue compreender. Existem feridas emocionais escondidas tão profundas que até explicar se tornou difícil. O sofrimento transformou noites em batalhas silenciosas. A tristeza se acumulou atrás de sorrisos forçados. E o medo de decepcionar os outros fez esta pessoa esconder o próprio cansaço emocional. Mas o Senhor conhece tudo aquilo que foi silenciado diante das pessoas. O Senhor vê as lágrimas escondidas, os pensamentos pesados e as crises internas enfrentadas sem ajuda. Por isso, agora o teu amor começa a invadir cada espaço machucado dentro deste coração. Toda tristeza profunda começa a perder força. Toda solidão emocional começa a ser quebrada. Todo vazio interior começa a ser preenchido pela tua presença poderosa. E neste momento, o Senhor está restaurando emoções destruídas pelas lutas da vida. Está fortalecendo pensamentos cansados. Está devolvendo vontade de viver para alguém que quase perdeu completamente a esperança. Algo sobrenatural está acontecendo agora. O céu está tocando esta vida profundamente. Espírito Santo, reorganiza agora aquilo que as batalhas emocionais, espirituais e materiais tentaram destruir. Porque existem ambientes contaminados por discussões constantes, tristeza acumulada e tensões invisíveis que roubaram a paz familiar. Muitas vezes, esta pessoa entrou dentro do próprio lar sentindo um peso difícil de explicar.
como se existisse uma atmosfera sufocante tentando esmagar sua alegria lentamente. Mas agora, o teu espírito começa a circular por este ambiente. Toda opressão espiritual perde autoridade. Toda influência negativa é removida pelo fogo do céu. O Senhor começa a restaurar relacionamentos desgastados, trazer reconciliação onde havia distância emocional e devolver paz para dentro desta casa. Que todo sentimento de divisão seja quebrado agora. Que toda raiz de amargura seja arrancada, porque o Senhor está preparando um novo tempo para esta família. O céu está trazendo cura para feridas antigas e restaurando vínculos que pareciam impossíveis de reconstruir. E enquanto esta oração continua, milagres silenciosos começam a acontecer dentro deste lar. Espírito Santo, consolida agora, dentro deste coração, a certeza de que o milagre já está em movimento, mesmo que tudo ainda pareça silencioso aos olhos humanos. Porque muitas respostas começam invisíveis. Primeiro o Senhor toca o espiritual, depois move aquilo que ninguém consegue enxergar, e então as mudanças começam a se manifestar naturalmente diante das pessoas. Por isso, não permita que esta pessoa desista agora. Não permita que ela entregue sua esperança para o medo novamente. O Senhor já começou a agir nesta causa impossível. Já começou a movimentar situações travadas. Já começou a abrir caminhos onde antes existiam apenas barreiras. E aquilo que parecia distante começa lentamente a se aproximar pela força do teu poder sobrenatural. Que esta pessoa sinta paz ao terminar esta oração. Que ela perceba uma força diferente sustentando sua alma. Que ela consiga dormir sem o peso que carregava antes. Espírito Santo, incinera agora toda raiz de desespero que tentou crescer silenciosamente dentro desta alma ao longo das últimas batalhas enfrentadas. Porque houve momentos em que esta pessoa acreditou que não suportaria mais tanta pressão emocional. Os problemas aumentaram, as respostas demoraram e o coração começou a carregar um cansaço tão profundo que até orar parecia difícil. Muitas vezes ela olhou ao redor tentando encontrar apoio, mas se sentiu incompreendida, sozinha e sufocada pelas próprias preocupações. Só que neste instante o teu poder começa a tocar exatamente essa área fragilizada. O Senhor entra onde a força humana acabou. O Senhor alcança onde ninguém conseguiu ajudar verdadeiramente. E agora, toda a atmosfera de derrota começa a ser quebrada pela manifestação da tua presença poderosa. Que todo pensamento de desistência seja arrancado agora. Que toda voz de fracasso seja silenciada, porque o céu está derramando renovo sobre esta vida. O Senhor está restaurando forças emocionais destruídas pelo sofrimento contínuo. Está devolvendo esperança para alguém que quase perdeu completamente a capacidade de acreditar. E enquanto esta oração acontece, uma paz sobrenatural começa a envolver este coração cansado. O peso começa a sair lentamente. A opressão começa a perder espaço. Porque quando o Senhor entra em uma batalha, até a dor mais profunda perde força diante do teu agir. Espírito Santo, revela agora toda a armadilha invisível que tentou aprisionar esta vida em ciclos repetitivos de sofrimento, medo e frustração constante. Existem situações que pareciam nunca mudar. Sempre os mesmos problemas, sempre os mesmos atrasos, sempre a mesma sensação de lutar muito e avançar pouco. E aos poucos isso foi desgastando a fé desta pessoa silenciosamente. Mas o Senhor conhece aquilo que os olhos humanos não conseguem perceber. O Senhor vê as guerras espirituais acontecendo além das circunstâncias naturais. E neste momento, o teu fogo começa a desmontar toda a estrutura maligna levantada contra esta vida. Toda corrente espiritual começa a se romper agora. Toda perseguição invisível perde autoridade diante do teu nome poderoso.
O Senhor está limpando caminhos, removendo obstáculos espirituais e preparando novas oportunidades para esta pessoa avançar novamente. Que toda inveja seja anulada. Que toda palavra negativa lançada contra esta vida caia por terra. Que toda obra contrária seja consumida pela tua presença sobrenatural, porque o céu já começou a agir. Existem mudanças sendo preparadas em silêncio. Existem livramentos acontecendo sem que esta pessoa perceba. Espírito Santo, reconstrói agora a estrutura emocional desta pessoa, que foi atingida tantas vezes por decepções, perdas e rejeições inesperadas. O sofrimento deixou marcas profundas. Existem cicatrizes invisíveis escondidas atrás de palavras silenciosas e sorrisos cansados. Houve pessoas que feriram este coração. Houve situações que destruíram expectativas. Houve momentos em que esta alma sentiu como se nunca mais conseguiria confiar novamente. Mas agora o Senhor começa a visitar exatamente essas áreas feridas. O teu amor invade aquilo que a dor endureceu. A tua presença começa a restaurar sentimentos destruídos pelo abandono e pela tristeza. Toda raiz de amargura perde força agora. Todo trauma emocional começa a ser curado pela manifestação do teu poder. Porque o Senhor não deseja apenas mudar circunstâncias externas. O Senhor deseja restaurar profundamente este coração. E neste instante, o céu começa a reconstruir aquilo que o sofrimento tentou destruir completamente. O Senhor está devolvendo paz para uma mente cansada, alegria para uma alma ferida e esperança para alguém que quase desistiu de sonhar novamente. Algo sobrenatural está acontecendo dentro desta vida agora. Espírito Santo, impulsiona agora esta pessoa para fora do lugar de paralisação, onde as lutas tentaram mantê-la presa durante tanto tempo. Porque o medo do fracasso começou a impedir novos passos. A dor das experiências passadas começou a bloquear novos sonhos. E aos poucos esta pessoa foi se fechando emocionalmente, espiritualmente e até mentalmente. Mas o Senhor não criou esta vida para viver aprisionada pela insegurança. Existe propósito além das feridas. Existe crescimento além das lágrimas. Existe milagre além deste cenário difícil. Por isso agora, o teu espírito começa a despertar coragem novamente dentro deste coração. Toda sensação de incapacidade está sendo quebrada. Toda insegurança excessiva perde força diante da tua presença. O Senhor está levantando alguém que quase acreditou não possuir mais forças para continuar. Que esta pessoa sinta agora um renovo poderoso invadindo sua alma. Que ela perceba novos pensamentos surgindo, novas expectativas sendo despertadas e uma nova disposição espiritual nascendo dentro dela. Porque o céu está preparando um novo tempo. E aquilo que parecia emocionalmente paralisado começa agora a receber movimento pela força sobrenatural do teu agir poderoso. Espírito Santo, desbloqueia agora caminhos que permaneceram fechados por tempo demais e entra dentro das áreas desta vida que estavam sendo atingidas por atrasos constantes. Existem pessoas ouvindo esta oração cansadas de esperar respostas. Cansadas de lutar por oportunidades que nunca chegam. Cansadas de ver portas se fechando repetidamente diante dos próprios sonhos. Mas neste instante o Senhor começa a mover estruturas invisíveis. O teu poder entra onde os homens disseram não existir mais saída. O Senhor começa a alinhar situações, preparar encontros, abrir caminhos e criar soluções onde antes só existiam limitações. Toda trava espiritual perde força agora. Todo impedimento invisível começa a cair por terra. E quando o Senhor decide agir, aquilo que estava parado começa a se mover rapidamente. Que esta pessoa perceba sinais claros do teu agir nos próximos dias. Que portas inesperadas se abram, que respostas comecem a chegar, que milagres silenciosos sejam liberados sobre esta vida. Porque o céu está trabalhando agora em favor desta causa.
Espírito Santo, sela agora dentro desta alma a certeza de que nenhum sofrimento vivido foi capaz de cancelar os planos de Deus para esta vida. Mesmo durante os dias mais difíceis, o Senhor permaneceu sustentando este coração silenciosamente. E agora chegou o tempo de viver transformação, cura e renovo espiritual profundo. Que toda tristeza acumulada seja substituída pela tua paz. Que toda ansiedade seja vencida pela confiança no teu agir sobrenatural. Que toda desesperança seja consumida pelo fogo da tua presença. Porque o impossível já começou a ser visitado pelo céu. O Senhor já entrou nesta causa, nesta casa, nesta dor e nesta batalha. E aquilo que parecia sem solução começará a revelar sinais claros do teu milagre poderoso. Que esta pessoa termine esta oração sentindo força para continuar, sentindo paz para descansar, sentindo fé para acreditar novamente. Espírito Santo, estremece agora todas as estruturas invisíveis que estavam sustentando o sofrimento constante dentro desta vida. Porque existem dores que se tornaram tão repetitivas que esta pessoa começou a acreditar que nunca mais viveria dias leves. O peso emocional aumentou silenciosamente. As preocupações se acumularam. E o coração foi ficando cansado de lutar contra situações que pareciam não mudar nunca. Houve noites em que ela chorou em silêncio, sem conseguir explicar nem para si mesma aquilo que estava sentindo. Mas agora o Senhor entra exatamente nesse cenário de desgaste profundo. O teu poder começa a tocar áreas onde a esperança quase morreu. Toda sensação de abandono perde força diante da tua presença. Toda tristeza escondida começa a ser arrancada pela manifestação do teu Espírito. Porque o céu não ignorou nenhuma lágrima derramada por esta pessoa. O Senhor viu cada batalha enfrentada em silêncio, viu cada humilhação suportada, viu cada momento em que esta alma tentou permanecer forte, enquanto por dentro estava desmoronando. E neste instante, algo poderoso começa a acontecer. O teu fogo invade esta vida, trazendo renovo, paz e força sobrenatural. O peso começa a sair lentamente dos ombros. A mente começa a respirar alívio novamente. E aquilo que parecia impossível emocionalmente começa a receber cura pela manifestação gloriosa da tua presença. Espírito Santo, despedaça agora toda palavra negativa que foi lançada contra esta vida ao longo dos anos, porque muitas feridas nasceram através de palavras duras, rejeições inesperadas e humilhações que marcaram profundamente este coração. Houve pessoas que disseram que ela não conseguiria. Houve situações que fizeram esta alma se sentir pequena, incapaz e sem valor. E aos poucos essas marcas emocionais foram criando prisões internas difíceis de romper. Mas agora o Senhor entra para desfazer toda mentira construída pelo sofrimento. Toda acusação perde autoridade diante do teu nome poderoso. Toda voz que tentou destruir a identidade desta pessoa está sendo silenciada pelo fogo do Espírito Santo. O Senhor está restaurando autoestima, devolvendo dignidade e levantando alguém que quase perdeu completamente a confiança em si mesma. Que todo sentimento de inferioridade seja quebrado agora. Que toda insegurança alimentada pelas dores do passado seja arrancada deste coração. Porque o céu está trazendo cura para dentro desta alma ferida. O Senhor começa a mostrar para esta pessoa que ela não foi esquecida, rejeitada nem abandonada pelo céu. Existe propósito sobre esta vida. Existe promessa viva sobre esta história. Espírito Santo, desperta agora um novo nível de fé dentro deste coração cansado de esperar respostas. Porque houve momentos em que o silêncio das circunstâncias quase fez esta pessoa desistir completamente de acreditar. As portas permaneceram fechadas por tempo demais. As orações pareciam não receber respostas imediatas. E o inimigo tentou convencer esta alma de que nada mais mudaria. Mas neste instante, o céu começa a movimentar aquilo que estava invisível.
O Senhor está preparando respostas silenciosas. Está alinhando caminhos que ainda não podem ser percebidos pelos olhos humanos. Está abrindo portas que ninguém conseguirá fechar. E enquanto esta oração continua, uma nova esperança começa a nascer dentro deste coração. Toda desesperança perde espaço agora. Todo medo do futuro começa a ser vencido pela tua presença poderosa. E quando o Senhor decide agir, até aquilo que parecia morto começa a reagir novamente. Que esta pessoa sinta agora uma força diferente invadindo sua alma. Que ela perceba paz onde antes existia tensão constante. Porque o céu já começou a trabalhar nesta causa. E muito em breve existirão testemunhos que provarão que Deus jamais abandonou esta vida. Espírito Santo, consome agora tudo aquilo que ainda tenta permanecer dentro desta vida, contrariando a paz, a esperança e o propósito que o céu preparou para este coração. Porque depois de tantas batalhas enfrentadas, existem marcas emocionais que ainda tentam prender esta pessoa ao sofrimento antigo. Existem pensamentos que voltam durante a madrugada, tentando convencer esta alma de que nada mudará. Mas neste instante, o teu poder começa a agir de maneira profunda e definitiva. Toda corrente invisível está sendo quebrada. Toda opressão emocional perde autoridade diante da tua presença poderosa. O Senhor está encerrando ciclos de dor, removendo pesos antigos e trazendo libertação sobre áreas que permaneceram feridas por muito tempo. Que toda tristeza profunda seja arrancada agora. Que todo medo do futuro seja vencido pela confiança no teu agir sobrenatural. Porque o céu está tocando esta vida neste momento de maneira intensa. E aquilo que parecia impossível começa agora a revelar sinais claros da manifestação da tua glória. Espírito Santo, reveste esta alma com tua força sobrenatural para que ela consiga permanecer firme mesmo diante das lutas que ainda surgirem ao longo da caminhada. Porque existem batalhas que tentaram enfraquecer completamente este coração. Houve momentos de exaustão emocional, períodos de silêncio doloroso e dias em que a esperança quase desapareceu. Mas o Senhor sustentou esta vida até aqui. E agora o teu espírito começa a derramar coragem, equilíbrio e paz sobre esta mente cansada. Toda insegurança começa a perder força. Toda sensação de incapacidade cai por terra diante da autoridade do teu nome poderoso. O Senhor está fortalecendo emocionalmente alguém que quase desistiu de lutar. Está devolvendo estabilidade para pensamentos abalados pelas dores da vida. E enquanto esta oração continua, o céu começa a consolidar uma transformação profunda dentro desta pessoa. Porque o impossível já começou a ser vencido pela manifestação gloriosa do Espírito Santo. Espírito Santo, abençoa agora esta casa, esta família e todos aqueles que estão ligados emocionalmente a esta pessoa. Que teu fogo visite cada ambiente deste lar, removendo toda a atmosfera pesada, toda influência negativa e toda tristeza acumulada ao longo do tempo. O Senhor conhece os conflitos silenciosos, as mágoas escondidas e as dores que muitos carregam dentro desta família. Mas agora o teu espírito começa a circular por este ambiente, trazendo restauração sobrenatural. Que a paz volte a existir dentro desta casa. Que o amor volte a florescer entre aqueles que estavam distantes emocionalmente. Que toda divisão seja quebrada agora, porque o céu está visitando este lar neste momento. E aquilo que parecia impossível dentro desta família começa a receber transformação pelo poder glorioso da tua presença. Espírito Santo, direciona agora os próximos passos desta vida e não permita que o medo continue bloqueando aquilo que o Senhor preparou para este novo tempo. Existem oportunidades chegando, existem portas começando a se abrir, existem respostas sendo alinhadas pelo céu. E mesmo que esta pessoa ainda não consiga enxergar tudo claramente, o Senhor já está organizando caminhos sobrenaturais diante dela. Toda a confusão mental perde força agora.
todo pensamento de derrota começa a cair por terra. O Senhor está trazendo discernimento, clareza e segurança espiritual para esta vida avançar novamente, porque o impossível já começou a ser tocado pelo céu, e aquilo que parecia distante começa lentamente a se aproximar pela manifestação poderosa do Espírito Santo. Espírito Santo, derrama agora uma última porção da tua presença sobre este coração que permaneceu até aqui, buscando ajuda, consolo e transformação espiritual. Que esta pessoa sinta neste instante uma paz que ela não conseguia experimentar há muito tempo. Que ela perceba o peso saindo dos ombros, a esperança voltando para dentro da alma e uma força nova sustentando seus pensamentos. Porque o céu ouviu esta oração. O Senhor viu cada lágrima derramada durante este momento espiritual. E agora uma nova atmosfera começa a envolver esta vida. O sofrimento não terá a palavra final. A tristeza não dominará este coração. O medo não impedirá os planos que Deus preparou, porque o Espírito Santo já entrou neste impossível. E o milagre já começou a caminhar em direção a esta vida. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu entrego diante da tua presença tudo aquilo que foi apresentado neste momento espiritual. Entrego as dores escondidas, as batalhas invisíveis, os medos silenciosos e todas as áreas desta vida que precisam urgentemente da tua intervenção sobrenatural. Que esta oração continue ecoando espiritualmente, mesmo depois deste vídeo terminar. Que o teu poder continue trazendo cura, libertação, direção e transformação sobre cada pessoa que orou com fé até aqui. Fortalece os cansados, levanta os abatidos, cura os feridos e reacende esperança onde quase não existia mais forças para acreditar. Que sinais do teu agir poderoso sejam percebidos nos próximos dias. Que portas se abram, que respostas cheguem e que testemunhos sejam gerados pela manifestação gloriosa do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Algo começou a mudar dentro de você enquanto esta oração acontecia. O peso já não é o mesmo. A atmosfera espiritual começou a ser transformada. O Espírito Santo entrou exatamente nas áreas onde existiam dores, medos e impossibilidades. Mesmo que tudo ainda não tenha mudado completamente diante dos seus olhos, o céu já começou a mover aquilo que parecia impossível. Continue acreditando, porque o milagre já está caminhando na sua direção. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou profundamente com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens e orações que fortalecem sua fé diariamente. Escreva também seu pedido de oração nos comentários, porque estaremos unidos espiritualmente, clamando pela sua vida e pela sua família. Que o Espírito Santo visite sua casa com paz, proteção e milagres sobrenaturais. Fique em paz e permaneça firme, porque Deus está cuidando de tudo.